Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola: Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus fala sobre um reino dividido. E esse reino dividido, ele pode estar vinculado a 3 camadas de governo e de organização que nós precisamos estar inseridos e viver bem nessas 3 camadas. A primeira delas é macro, que é a própria igreja. Nós precisamos viver na unidade da igreja, porque quanto mais nós dividirmos a igreja, mais nós estaremos apartados daquilo que é a obra de salvação. A igreja nunca acabará, porque é instituição divina e ela permanece para sempre. Depois, nós temos uma segunda camada, um segundo âmbito, que nós precisamos também manter a unidade, que é a unidade daquilo que é a nossa relação comunitária. Esse âmbito que pode ser paroquial, que pode ser de uma comunidade, de uma casa religiosa, de pessoas que se unem ali para viver uma obra de fraternidade, experimentar uma espiritualidade e um carisma específico. Se não há unidade nessa obra, a obra ela se desfaz. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado com a nossa vida fraterna, porque a vida fraterna ela é essencial para que nós possamos amadurecer a capacidade de amar, amadurecer a capacidade de transmitir a misericórdia, o perdão, a caridade, porque somente assim nós seremos capazes de manter essa verdadeira unidade e essa fraternidade para a edificação da nossa comunidade, para que assim possamos também edificar a igreja. E o terceiro âmbito que nós precisamos aprender a manter também a unidade é a unidade do nosso coração, porque um coração dividido, ele sempre estará inclinado ao próprio bem, aos próprios prazeres, nunca buscando aquilo que é a obra de salvação para com o próximo. Um coração dividido, ele sempre estará oscilando entre um ideal de santidade e a vida de pecado. Ele sempre estará oscilando entre o bem e o mal. E essa oscilação, muitas vezes, inclina pelas desordens interiores do ser humano, inclina a pessoa sempre à vida de pecado, aos prazeres, a essa busca de satisfação própria. E esse é um cuidado também que nós precisamos ter diante da nossa vida. Por isso que Jesus Cristo, ele nos chama a atenção sobre essa realidade da unidade que nós precisamos aprender a viver. Porque
A unidade da Igreja é mantida através da doutrina, da moral e dos sacramentos. Por isso, precisamos ter esse grande cuidado e essa grande docilidade para aprender a nos alimentar da mesma fonte, porque a doutrina é o próprio Cristo, que revela o Pai e o Espírito Santo. Por isso que quanto mais adentrarmos nessa vivência perfeita da doutrina, mais nós estaremos bebendo da fonte sagrada, da instituição divina que o próprio Cristo faz nessa terra, instituindo, fundando a Igreja sobre a fé de Pedro. E assim, quanto mais mantermos essa unidade, mais nós teremos segurança na nossa vida, porque nós estaremos na barca de Pedro, guiada pelo próprio Espírito Santo, porque a barca é o próprio Cristo Jesus. Depois nós vemos nesse segundo âmbito comunitário, que também é importante, porque o que nos torna unidos nesse âmbito comunitário é a espiritualidade e o carisma que nós nos propomos a viver, que é o caminho de espiritualidade e a missão específica que nós realizamos nessa comunidade para com os nossos irmãos, aqueles que estão à nossa volta. Essa experiência é essencial, porque quando nós começamos a buscar outras coisas que destoam daquilo que é a vivência comunitária, nós vamos perdendo a unidade. E nós podemos até achar que aquilo que nós estamos buscando é melhor do que aquilo que a comunidade nos oferece como alimento de vida e de salvação, que é o próprio Cristo, que se manifesta através dessas duas realidades, pela espiritualidade e o carisma. Depois, dentro da nossa vida interior, o que mantém a nossa unidade interior é a nossa busca de santidade. A busca de santidade, que é uma busca de amadurecimento humano, intelectual e espiritual, onde nós formamos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. O corpo através das virtudes, a alma através do conhecimento e o espírito através desse contato de intimidade com o próprio Cristo. E quanto mais assim nós vamos adentrando nesse grande mistério, mais nós teremos essa certeza de salvação na nossa vida. Por isso que Jesus Cristo, no final do Evangelho, ele vai falar sobre o pecado que não é perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo. Porque eles diziam que Jesus Cristo fazia tudo pelo espírito do maligno, pelo espírito do demônio. E nós precisamos entender justamente isso. Quando nós não aprendemos a reconhecer o Espírito de Deus na igreja, na nossa vida comunitária, e não conseguimos perceber a presença desse Espírito no nosso meio, em nós, nós vamos começando a adentrar nesse grande pecado, um pecado de desespero, começando a achar que a igreja não tem jeito, achando que a nossa comunidade ela se perdeu do seu caminho, achando que a nossa vida não tem mais jeito por causa dos nossos pecados. Esse desespero diante da obra de Deus é o grande pecado do Espírito Santo, contra o Espírito Santo. Por isso nós precisamos aprender a manter a unidade, mas precisamos dar passos concretos e certos para essa unidade, nesses três âmbitos, que é a igreja, fundada por Cristo, as comunidades ou paroquiais, ou qualquer outra espécie de vida comunitária, religiosa, de pequenas comunidades. Nós precisamos manter a unidade e a nossa unidade de vida, para que assim nós possamos permitir com que o Espírito Santo nos conduza e não o espírito do maligno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.